Indústria, o podcast da indústria acreana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC. Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Indústria, o podcast da indústria acreana. Neste espaço, nós vamos tratar sobre assuntos relacionados à Federação das Indústrias do Estado do Acre, SESI, SENAI e IEL e tudo que for relacionado à indústria e ao setor produtivo. Eu sou Gleidiane Figueiredo e apresento esse programa com meu amigo Willey Araújo. Olá, Willey, tudo bom? Olá, Gleidiane, tudo ótimo. Uma alegria estar de volta aqui no nosso Papo Indústria depois de uma pequena pausa, né, Gleidiane? Verdade, Willey, mas essa pausa, olha, foi por conta de tanto trabalho que a gente estava tendo, né? Muito trabalho, mas já estava com saudade do Papo Indústria. E a gente agradece você que tem nos acompanhado e acompanhou os outros programas da gente no YouTube da FIEAC. Você que tem acompanhado todos os nossos programas aí nas plataformas de áudio. Agradecemos muito a sua audiência, né, Gleide? Isso mesmo. E para começar, com o pé direito, a gente vai deixar esse Papo Indústria seguro, hein, Willey? E é isso mesmo, Gleide. Já deu um bom spoiler, né? Eita! Neste programa, nós iremos falar sobre saúde e segurança no trabalho. O nosso bate-papo é com o engenheiro civil, especialista em engenharia de segurança do trabalho do SESI e pós-graduado em higiene ocupacional. O cara não é fraco, não. Não é fraco, hein? Esse é o André Luiz Vasconcelos de Andrade. Seja bem-vindo, André. Bem-vindo, André. Tudo bom? Oi, meus amigos. É um prazer estar com vocês, o Willey, grande amigo de longa data, Verdade. Gleide, companheiro de trabalho. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos aqui para falar muito de saúde e segurança, desvendar esse mistério e estar aqui esclarecendo as dúvidas de toda a indústria acreana. Isso é muito bom. Então, se é para falar de dúvida, aqui a gente tira todas, né? Então, a gente quer que você... Vamos já começar esse bate-papo, você falando assim, explicando para a gente o que é SST e como ele surgiu, porque essa sigla saúde e segurança é conhecida assim, né? Reduzida como SST, não é verdade? Então, fala para a gente um pouquinho como surgiu. Isso, Gleide. As pessoas falam muito, SST, saúde e segurança. Mas a gente precisa muito, antes de começar tudo isso, fazer um contexto histórico de tudo isso, né? De mais ou menos como começou, como vem desenrolando, a evolução, né? Evolução histórica. E assim, a gente pode traçar uma linha do tempo com relação a isso, né? Desde lá da Revolução Industrial, começo das máquinas, que começou a surgir toda essa questão de se voltar um pouco com a saúde do trabalhador, não com uma ênfase tão grande como está hoje em dia, mas já é um norteio de como começou. E toda essa evolução foi evoluindo, vamos dizer, com a criação da CLT, né? Em 43 foi promulgada a nossa CLT, e aí de antemão, em 1978, 77, 78, foi criada as normas regulamentadoras, que é as NR, famosas NRs, que é o... Antiga, eu pensava que era coisa mais recente, né? Isso. E ela, por todo esse tempo, foi passando por revoluções, né, Gleide, por revisões e cada vez mais evoluindo, com o histórico do tempo e da sociedade, foi se adaptando às questões trabalhistas, previdenciárias, e voltando o foco muito na saúde do trabalhador, na prevenção do trabalhador no seu dia a dia. E aí a gente está hoje em dia em outro paradigma, né? Em 2022, a norma 1, norma regulamentadora 1, disposições gerais, que é vamos chamar de norma mãe, que é a mais comum, ela foi revisada por completo, e aí através dela que foi instituída os documentos técnicos que são pertinentes à saúde e segurança hoje em dia, que é o que norteia as indústrias, as empresas, nessa questão de prevenção e saúde e segurança. Perfeito, André. Pelo que você falou aí, dá para a gente perceber que a saúde e segurança no trabalho é crucial para as empresas, né? Mas é possível definir um foco da gestão de SST? Willy, assim, eu acho que antes da gente falar da gestão, que é o foco principal e é onde a gente quer chegar, a gente precisa falar um pouco da cultura de segurança. Muito bom. Né? As indústrias estão cada vez mais adquirindo essa questão de ter uma cultura de segurança, de focar um pouco mais na prevenção dos seus colaboradores. Como que elas estão iniciando isso? Elas estão entendendo que elas precisam aplicar a legislação de uma maneira assertiva e não só realizar a documentação que é cobrada
pelos órgãos fiscalizadores. Não. Além disso, elas estão utilizando toda essa documentação, que a gente vai falar um pouco mais delas, para poder, ao longo do período de um ano, ela fazer ações voltadas para a prevenção, para a saúde, para a evolução daquela empresa como um todo. Porque se a gente investe nisso, com certeza vai ter um retorno significativo em produtividade, em excelência, em um produto melhor, em eficácia para todo o setor industrial. O SESI tem trabalhado fortemente nisso, né? Com certeza. O SESI está focado, né, nessa questão de cada vez mais implantar essa cultura de segurança através de um foco em gestão. E a gente precisa ter uma gestão contínua, né? Vamos dizer que o famoso ciclo PDCA nunca acaba. Você vai, ao longo do tempo, você vai implantando, você vai verificando, você vai vendo ações de correção, de melhoria, para que cada vez mais você possa evoluir naquele foco, seja um foco prevencionista, seja um foco para você evitar um acidente, ou naquela indústria, naquele setor que não tem nada, você começar a implantar, começar do zero. Perfeito. Entendeu? Entendi. E André, assim, pensando nessa questão, você falou sobre esse foco, né? Qual é já explicou para a gente um pouquinho desse foco. Mas e para que ele serve? É só para proteção? É exclusiva para eu não quero que o meu colaborador sofra um acidente? Ou então ele tem realmente uma atuação mais precisa dentro do SESI? Assim, o que tu pode falar para a gente sobre essa questão dessa gestão? Ele serve somente para medir esses riscos? Gleide, assim, o que a gente pode, como é que a gente pode dizer assim, que a gente, vamos fazer a linha do início, né? Opa, cheguei naquela indústria lá, ela não tem nada, vamos pensar nisso, né? Aquele pequeno empresário, microempreendedor, né? Microempresário está iniciando, não conhece nada sobre o assunto de saúde e segurança. Ele tem que estar focado na gestão da empresa dele, ele tem que estar focado no produto dele, ele tem que evoluir o produto dele para poder melhorar ele, para poder chegar na excelência. Então, a parte de saúde e segurança tem que estar alinhada com esse processo para que haja uma gestão dos processos de saúde e segurança e, com isso, integrar ao setor produtivo dele. Então, assim, nessa iniciação, o que a gente pode chegar? O atendimento legal, o princípio do atendimento legal através dessa gestão. Fazer os documentos de saúde e segurança, né? O programa de gerenciamento de risco, tão famoso programa de gerenciamento de risco, o programa de controle médico saúde ocupacional, que é o programa de saúde, que lá vai dizer os exames médicos que o seu colaborador tem que fazer, os laudos técnicos que a empresa precisa atender a legislação trabalhista através do laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade, precisa atender as questões previdenciárias com relação ao LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que ele enfatiza também a questão do informe ao e-social, que é uma coisa muito importante. Interligado, né, André? Interligado, Gleide, tudo interligado. O e-social hoje, se você acessar o meu INSS, a sua carteira de previdência está lá, os seus riscos previdenciários estão lá focados. Detalhado. Então, esse informe é feito através da avaliação técnica, que é realizada na empresa, e aí esse parecer técnico ele é informado do risco ocupacional que cada colaborador tem na sua indústria. E isso é o histórico laboral da pessoa, e isso vai valer lá no final, quando a pessoa precisar fazer a sua questão de aposentadoria, isso vai lhe ajudar a ter todo o seu informe laboral de risco ocupacional que você está exposto. Então, a gente lá no SESI está muito focado nessa questão. Como a gente falou aqui, vamos iniciar, uma empresa então a gente faz esse processo inicial de verificação dos documentos legais que você tem que atender, e aí, dentre eles, você vai correlacionar os riscos ocupacionais para ele, e aí você vai ter um inventário de risco e um plano de ação. O que eu vou ter nesse plano de ação? Eu vou ter ações para poder mitigar, minimizar, corrigir possíveis riscos ocupacionais que possam levar os trabalhadores a um acidente, a uma doença ocupacional, um afastamento, entendeu? Então, que é muito grande, por sinal, os riscos são enormes, né? Tem indústria aí que, nossa, não tem nada, a gente só sabe
do negócio acontecendo. Principalmente, né, a gente falando muito de indústria, a gente pensa logo no setor fabril, né? Sim, E chão de lá fábrica. no chão de fábrica, realmente, no chão de fábrica, e risco é o que não falta, né? Verdade. Então a gente tem que estar atento a todo momento e assim, é um trabalho contínuo, diário. Pelo que eu percebi, é muito grande, são muitos detalhes, mas a tua fala indica que sempre o SESI está atuando em conjunto com a empresa, né? A gente vê, olha, essa parte aqui está bem definido, não está, André? O que é para a empresa e o que é do SESI, está bem definida essa parte? Então, o SESI, vamos dizer que ele é o co-irmão, né? O parceiro, aquele parceiro que está lá sempre a posto para poder auxiliar a indústria no que ela precisar nesse setor. Para a gente poder minimizar, principalmente, evitar de maneira total qualquer tipo de possível acidente na indústria. Claro, gente, a gente tem que focar na realidade, a gente não vai conseguir acabar com os riscos, né? Porque é pertinente à atividade laboral. Sim. Pensando numa coisa maior, um setor fabril, Independente do local, né, independente do local. Mas a gente tem que focar nas pessoas, né, os colaboradores, na gestão disso e estar sempre alinhado com o atendimento técnico, tá, através de que a gente pode focar, além de identificação, verificação, e aí vai todo aquele ciclo. Eu vou fazer um treinamento, eu vou ter conversas com colaboradores sistemáticas, eu vou ter caixa de sugestão para a gente poder evoluir naquele ambiente. Eu vou estar sempre atento às novas legislações, às novas exigências, né? Eu estou sempre passivo a uma fiscalização, então eu tenho que estar pronto para que quando eu tenho uma fiscalização, eu esteja lá prontinho para poder atender, ele mostrar que lá na minha indústria, na minha empresa, tá tudo redondinho, tá tudo trabalhando bem. E assim, o SESI vai auxiliar e auxilia nossos parceiros nessa tomada de decisão, nesse auxílio. Isso é que é o mais gostoso do trabalho. Muito interessante, André. E muito desafiador. Desafiador, Não. com certeza, com certeza. Tanto é que você falou de coisas bem detalhadas aí. Mas eu queria saber, que você falou do início, mas tem um momento certo, um momento que a empresa deve procurar o SESI para fazer isso? Tem um momento correto ou não? Comecei minha empresa tem 3 anos, mas ainda não trabalhei quase nada disso. É o momento de procurar ou já passou da hora? Como que faz? Não, sempre é o momento de procurar. A gente tem sempre que estar atrás disso. Não, se o que passou, passou, deixa lá, vamos focar agora, vamos fazer aquela verificação no seu ambiente, vamos fazer aquele diagnóstico, né, na sua empresa, vamos ver o que está faltando. Não, vamos fazer o atendimento legal, vamos fazer o atendimento legal. E aí a gente consegue fazer o atendimento cíclico da empresa e evoluindo. Eu vejo assim, Willi, não é uma questão que a gente vai resolver, vamos dizer assim, de um ano para o outro. Certo. Entendeu? A gente precisa criar um laço para que a gente realmente tenha um processo de gestão. A questão da cultura que você contínua, a cultura de segurança, né? Tanto vamos dizer, no gestor maior, né? Tanto na alta direção. Na alta direção, nos seus profissionais, nos seus gerentes e, claro, no seu setor produtivo, né? Perfeito. Na sua galera lá, que é a massa trabalhadora. Massa, entendeu? E assim, a gente precisa trazer uma maneira que os nossos trabalhadores se sintam confortáveis em estar trabalhando num ambiente e eles se sintam seguros. Isso vamos dizer assim, a percepção de segurança que tanto se falam, né? Se comentam, a gente precisa ter percepção de segurança. O objetivo é ser alcançado, né, André? Um objetivo, ele é bem importante. A gente, ele vendo, a gente não tem noção do quanto que esse ciclo, né, ele é importante. Eu achei bem, bem interessante quando você falou assim que não há tempo, a gente tem que começar hoje, né? Tem 10 anos aí a empresa atuando? Tem, mas hoje ela precisa iniciar o seu plano de gestão, né? E pensando nisso, despertou assim dessa importância de realmente seguir esse plano, ter uma gestão, na verdade, né? Ter uma gestão e com a implantação desse termo. Então fala pra gente assim, realmente da importância, acho que é bom a gente sempre focar nisso, Tem que né? fixar isso aí. Gleide, é importante até, lembrei aqui agora, para a gente poder comentar, assim, o plano de gestão, né, e a gente tem uma gestão de um ciclo contínuo, a gente gera dados, né, e aí com isso a gente pode ter a montagem de Power BIs,
com foco em resultados, a gente consegue saber a faixa etária daquela massa produtiva, qual é o risco ocupacional que tem maior ênfase naquela empresa, e a gente pode marcar É com uma coleta de dashboard. dados importantíssima, né? Importante. Nós aplicamos muito a higiene ocupacional, né? A higiene ocupacional, a gente brinca até que é a ciência, a arte de identificar, antecipar e reconhecer um risco ocupacional, né? A gente brinca entre a nossa equipe técnica lá, mas a gente precisa utilizar, né, nossa equipe, nossa gestão fez um investimento alto com relação a equipamentos de higiene ocupacional, são equipamentos caros, certificados, a gente certifica todos os anos, verifica os equipamentos, faz teste, para a gente poder utilizá-los nas empresas e poder ter uma certeza, até estatística, se for necessário. Se for necessário, a gente pode aplicar até uma certeza estatística de aquele que a gente identifica aquele risco ocupacional, né? Posso citar o exemplo aqui do nosso risco mais comum no ambiente, que é o ruído. O ruído é o risco ocupacional que todo mundo conhece, né? Sim. E aí a gente utiliza um aparelho chamado audiodosímetro, a gente tem toda uma norma ocupacional para poder utilizar um parâmetro, uma metodologia, e aí ele é colocado na linha do ombro do trabalhador, alinhado com o ouvido, para poder ficar. Aí ele vai fazer o processo produtivo dele, e aí a gente vai coletar esse dado do ruído, aí vai verificar se está abaixo de um limite de ação, se está entre um limite de ação e um limite de tolerância, se está acima de um limite de tolerância que pode gerar uma doença ocupacional, pode gerar uma insalubridade, pode gerar uma condição de aposentadoria especial. Não, Entendeu? baseado nisso também, André. E aí eu posso verificar que aquele ambiente está, continuando falando do ruído, se é um ambiente laboral que está acima do limite, está muito barulhento. O que eu posso fazer para diminuir isso daqui? Né, para minimizar isso? É aquela máquina que está próxima do Willy ali, ela está gerando um barulho ensurdecedor. Vamos fazer um obstáculo nela aqui para diminuir essa intensidade, melhorar aquele ambiente. Não, vamos botar ela atrás da parede. Não vai atrapalhar a nossa vida laboral aqui, a nossa linha de produção, e a gente vai melhorar isso, né? A gente vai fazer uma cadeia, um diagnóstico produtivo, né? Sempre focado no resultado de minimizar aquilo dali. Primeiro, vamos fazer uma ação técnica de engenharia para minimizar aquilo. Se a gente não consegue, a gente vai para uma linha de ação administrativa, um treinamento, uma proteção coletiva naquele. Se a gente também consegue diminuir, mas ainda não conseguiu, aí que a gente entra com aquele foco de utilizar o protetor individual. Entendeu? Então, a gente tenta muitas outras coisas até chegar nesse ponto de Entendi. Trabalho minucioso. Muito grande. É isso aí. E aí tudo isso gera dados, né? Certo. Para todos os riscos ocupacionais que tem, para que a gente possa montar dashboard, Power BI, com informações para a empresa. O foco é aqui, vamos trabalhar isso daqui, vamos trabalhar esse ambiente laboral. O ambiente laboral do setor X tá com mais problemas do que o ambiente laboral do setor Y. Muito bom. Entendeu? A gente pode gerar dados. Retorno, assim, esses trabalhos que vocês fazem, vocês conseguem ter um retorno de benefícios? Sim, Gleide. Assim, eu posso citar um case de sucesso que eu gosto de falar. Case de sucesso, que a gente, uma grande indústria, né, local, eles tinham um problema com o frio, um ambiente frio, né? E aí a questão do frio tem uma questão técnica peculiar, que aqui no Acre o frio é até tantos graus, lá no sul é um pouco menos, e na região sudeste, centro-oeste é um intermediário. E aí a gente fez as primeiras avaliações naquele ambiente, né? E detectou que estava um ambiente refrigerado, um ambiente frio, mas que eles poderiam adequar aquele ambiente para que ele ficasse acima do limite, né? Ficasse abaixo do limite de tolerância, para que os trabalhadores não ficassem expostos àquele frio contínuo e, consequentemente, a gente minimizou algumas questões trabalhistas com relação ao pagamento de valores que tinha que ser pago. Então, assim, para essa grande empresa, como ela é uma massa que tem uma grande corporação de trabalhadores, vamos dizer assim, que
essa questão na relação financeira foi muito importante para eles, entendeu? Foi, vamos dizer assim, valores significativos para que ela possa investir em outras situações e também na evolução dos trabalhadores. Mas assim, esse trabalho, Gleide, tem que ser contínuo. Hoje eu fiz a avaliação lá, a gente conseguiu reduzir o valor, né, abaixo de um limite, né? Vamos pensar numa linha, né, gente? Tem acima ou abaixo. Eu tô aqui abaixo, mas eu tenho que fazer um trabalho contínuo e quase que diário, Gleide, porque a qualquer tempo, qualquer momento, eu posso ultrapassar esse limite de novo e não tá nem percebendo isso. Então, eu preciso da gestão de saúde e segurança na minha indústria sempre, focada com visitas técnicas periódicas, conversas periódicas. E assim, a gente está sempre aberto lá à ligação, ao retorno. Tem o WhatsApp institucional lá, tem o WhatsApp dos colaboradores. A nossa gestora lá, ela gosta muito de trabalhar, então ela é focada lá 24 horas. Rosemary. Ela mesmo. Um abraço para Um abraço para ela. Ela é focada nessa questão de gestão. E assim, a gente está em constante evolução. Na verdade, a gente não pode parar nunca, entendeu? A gente tem que estar sempre evoluindo, tem que estar sempre revisando uma legislação, Verdade. alguma coisa nesse sentido. Então, o pra poder empresário já melhorar. pode saber, olha só, para sua empresa, o sistema de gestão, né, de saúde e segurança não é só bom para o seu funcionário, é bom para suas finanças. Aproveite. Muito bom, Gleide. Já fez aí um mexão aí pro Tesla, né? André, me fala, é obrigatório a implantação desses programas de SST nas empresas? É obrigatório, Willy, né? A gente tem a legislação trabalhista desde 77, 78, né? A Lei 6514. E aí a gente começa, como eu salientei, né? Através da norma regulamentadora número 1, das disposições nela eu faço norma mãe, nela eu faço o programa de gerenciamento de risco, vou identificar os riscos e aí vou evidenciar um plano de ação para aqueles agentes laborais, né? Aí a gente pode falar aqui, o que é que eu tenho de risco na minha indústria? Eu tenho um risco físico, né? Eu tenho o risco biológico, eu tenho os riscos químicos, eu tenho os riscos de acidente e tenho os riscos ergonômicos, né? Posturas, trabalho inadequado, pega de material inadequado, né? Carregamento de carga. E aí a gente tem agora, né, tá uma discussão grande, a questão dos fatores psicossociais. Tá chegando aí. No ambiente. Vamos falar sobre ele. Então, a gente tem o foco em todas essas áreas. Fazemos a identificação desses riscos e aí, alinhado ao programa de gerenciamento, vamos fazer o programa de saúde, que é um casamento, né, que aí o nosso médico do trabalho vai alinhar os riscos com os exames ocupacionais que tem que ser feito. E aí, com isso, a gente faz as avaliações de higiene ocupacional, como eu dei o exemplo aqui do risco, mas a gente faz de calor no ambiente de trabalho, a gente faz... Willy, é até bom, é importante, eu gosto muito dessa trabalho nessa área de higiene ocupacional, e a gente faz pouca avaliação, sabe, de agente químico aqui em Rio Branco, e a gente, no SESI, a gente tem os materiais necessários para você fazer uma avaliação de agente químico no ambiente laboral. Pode procurar o SESI. Todos os equipamentos? A gente trabalha com um laboratório certificado da Firjan, do Rio de Janeiro, entendeu? Nós já recebemos treinamento dos melhores engenheiros. Mas você tratou em quê? Então, esse foco também na gestão, né? E na saúde ocupacional. Eu tenho, vamos dizer, eu posso fazer uma varredura de agente químico numa empresa de gráfica. Numa empresa gráfica tem um monte de produto químico, não tem? Mas qual é o produto químico que tem lá nessa gráfica? Eu não sei. A gente não sabe. Então a gente vai lá, faz uma coleta, né? A gente coloca uma bombinha de amostragem no trabalhador, ele fica fazendo a sua produção diária, e aí a gente coleta, né? Com toda a metodologia, aplicação, tudo desenvolvido. Quase o CSI, André toda uma metodologia específica, e a gente coleta esse material, manda para o laboratório vai te indicar quais os agentes químicos que tem naquele ambiente, e aí com isso a gente pode focar naquele agente específico que realmente
pode afetar a saúde laboral do Pode colaborador. prejudicar, né? De fato. Muito bom, ótimo exemplo. Olha, eu realmente dessa parte eu não sabia, né? E falando ainda de riscos, assim, pensando nas indústrias, né? Vamos dar um foco aqui nas indústrias. Quais são os principais riscos que as empresas elas precisam se preocupar? É até um alerta, né, para a empresa. Você daí da empresa já fica esperto, né? Quais são, assim? Pode definir? Existe Um risco? ranking, né? Um Tem um ranking dos ranking. mais principais. É interessante essa questão de ranking. A gente não pode definir um ranking assim que fica meio complicado, né? Certo. Mas, como a gente citou, o setor fabril, ele é um que tem uma gama muito grande de agentes, né? Aí eu tenho um risco físico, né? No risco físico eu tenho ruído, eu tenho calor, eu tenho vibrações de mão, eu tenho vibrações de corpo inteiro, eu tenho radiações. Então eu posso ter essa série de agentes físicos no ambiente laboral. Eu tenho a questão do calor, né, no ambiente. A gente mora numa região muito quente, né? E aí tem a questão do ambiente, se o ambiente é fechado, se o ambiente é aberto, se a fonte de calor ela é artificial ou ela é natural, entendeu? Se aquela fonte é natural, que é o sol, está propagando de um telhado metálico e está fazendo uma propagação intensa para um galpão, intensificando aquele calor naquele galpão, a gente faz uma análise disso. Aí a gente tem, vamos lá, risco químico, e o que tu pensar de agente químico aí, mano, tem no setor industrial, Setor industrial, verdade. entendeu? E aí a gente precisa focar por segmento, né? A gente pode falar um risco químico que, vamos dizer assim, a gente tem muitas poeiras sedimentares, poeira, particulados. Que é um risco, que É um risco que é respiratório, Gleide. A gente tá a respirando, gente não tem não noção. tem noção. E assim, a gente tá respirando, a gente não sabe qual é o tipo de poeira, a gente não sabe se ela pode chegar nos alvéolos, no setor pulmonar, entendeu? Se ela pode calcificar, qual é o tipo de poeira, entendeu? Se ela vai fazer mal à saúde ou não, para a gente poder fazer uma evolução de prevenção, até mesmo para você depois fazer um estudo de qual máscara apropriada o colaborador Pra aquele deve ambiente, usar né? para aquele ambiente, para aquele setor fabril. Uhum. Porque aí vamos lembrar da Covid, né? O Covid a gente usava máscara, mas e aí, a eficiência daquela máscara? Será que ela era 100%, 95%, 90%? É Entende? a mesma que deve ser usada para uma empresa e a mesma É, que deve ser usada para outra, né? Por isso que a gente Gleide, é tão, assim, é uma questão de técnica tão detalhada que a barba, o Willi hoje tá de barba. Hoje eu tô com a barba feita aqui. Faz diferença. Tá com barba, tá sem Local, barba, olha só, né? muito interessante. Eu nunca parei pra pensar nessa a gente situação. porque são coisas tão simples do nosso dia a dia, a gente não pensa, né? No automático, No né? automático, E também eu acho que é uma coisa boa para a gente falar, assim, esses riscos não são só da indústria, não são só ali no chão de fábrica, Diversos correto? setores, né, André? Tem empresas comum do comércio que podem, por exemplo, fazer um plano de gestão. Sim, Sim. com certeza. Porque lá também tem risco. Claro que a gente é bem óbvio, né, que o setor industrial, o setor fabril tem um risco com uma intensidade bem maior, Certo. mas a gente precisa avaliar tecnicamente, a gente precisa aplicar a higiene ocupacional para ver como é que tá aquilo ali, a quantidade, né, o volume, né? No setor comercial, com certeza, no setor comercial a gente pode enfatizar mais a questão, vamos falar dos fatores ergonômicos que a gente pode citar no setor comercial, uma vendedora de loja, alguma coisa assim, ela fica em pé o dia todo, entendeu? É verdade. É. E aí ela tem uma postura em pé o dia todo. A gente tem que fazer algum movimento, entendeu? Uma pausa programada para ela não ficar naquela posição o tempo todo. Aqueles Entendeu? movimentos repetitivos também, né, André? Movimento repetitivo. Hidratação, Gleide, parece que não, mas a hidratação é fundamental. Para qualquer risco ocupacional, ele melhora, te ajuda. Olha Entendeu? só o detalhe, né? Inclusive, eu lembro, academia tem riscos também, né? Academia, eu sei que as pessoas que trabalham na academia têm que fazer, inclusive, aquele teste do ouvido, tem tudo isso, né? Sabe como é que chega no testezinho do ouvido, Gleide? Ah, Aí o nosso profissional técnico vai lá, né, naquele setor lá, aí ele aplica a avaliação, né, de higiene ocupacional, faz a avaliação do ruído, e aí se esse limite estiver acima de 80 decibéis nesse ambiente, aí
no exame de saúde ocupacional, vai ser pedido uma audiometria. Aí o cara vai lá fazer a audiometria para verificar se tá afetando Aí tá com o aparelho auditivo dele. tá com problema no ouvido. Tem muito, porque tem academia que não tem, né? Acho que a grande maioria não se preocupa com isso, né? A grande maioria das indústrias, das empresas aqui do estado, talvez, será? Então, Gleide, eu creio que as nossas indústrias estão adquirindo, de fato, Bom. nossos clientes, que a gente tem, claro que a gente tem muita indústria, querendo ou não, a gente tem várias indústrias no Acre, assim, que a gente ainda não conseguiu chegar, infelizmente, né? Mas o que eu posso falar do nosso cliente que são mais de 300, acho que até mais de 300 CNPJs, eles já estão Isso. eles já estão com aquela questão da cultura de segurança, enraizando isso aí, procurando ter uma gestão. Claro, a gente tem que ser positivo, né? Não é que ela está fazendo 100%, mas eles já estão com foco nisso, eles sabem que aquilo é importante. André, e como que estão os números de acidente de trabalho no Acre? Você tem um levantamento? Tem números que alguma instituição levanta sobre isso? Não. William, a gente pode citar, né? A gente tem um trabalho técnico feito pela equipe do SES lá do Ceará, equipe técnica que faz um trabalho de excelência lá com o anuário deles, através do site deles, um serviço top mesmo. Certo. Eles tiram todas as informações do site do governo, atualizam isso constantemente. E aí a gente fez uma visita técnica com eles lá, nossa equipe técnica, e teve essa interação lá. Mas falando dos acidentes, a gente pode assim, começar pelo Brasil, né, pelo nosso país e tal. Em 2023 a gente teve mais de 1.200.000 acidentes, né, registrados, né, gente? Registrados. E infelizmente mais de 5.000 óbitos, Nossa, bastante. né? Isso em 2023. Muito alto. Em 2024 a gente teve uma redução para 951.000 na casa de acidentes registrados e 3.731 acidentes com óbito Óbvio. em 2024. Em 2025 a gente tem uma atualização até março, né? E os dados são que tem 7.246. Um número baixo para Brasil. Creio que com a atualização agora no meio do ano vai crescer. Infelizmente. Infelizmente vai crescer isso. E falando do nosso estado do Acre, em 2023 a gente teve um registro de 1.474 acidentes. E infelizmente nós tivemos um número elevado. Eu entendo como muito elevado. Sim. 12 óbitos. Nossa. Não, desculpa, em 2023 foi 2 óbitos. Doido. Aí em 2024 nós tivemos 1.188 acidentes e aí teve um número elevado, teve 12 óbitos. 12 óbitos, quase. Praticamente um por mês. Muito, né? Isso. E aí dados agora de 2025 quase não estão atualizados, né? Só tem registro de alguns acidentes. Então não dá nem pra gente enfatizar os dados de 2025. Mas assim, o que a gente pode dizer é que são números inaceitáveis, né? A gente tem que trabalhar isso e a própria gestão, o trabalho contínuo que a gente salientou muito aqui, propicia que isso se reduza significativamente e que as empresas possam adquirir sua cultura de segurança, né? Sensibilizar para esse foco, né? Ser Para foco. isso, né? Foco zero, né? Redução zero, acidente zero, de fato, que não ocorra nenhum tipo de sinistro no ambiente laboral. O nosso trabalho, eu acho que é a ênfase que a gente tem que levar, né, para o nosso setor produtivo. Temos que trabalhar para isso, né, André? E além desses números lamentáveis de mortes e doenças ocupacionais, há um impacto financeiro muito grande, né? Tem como estimar também o impacto financeiro para as empresas de todas essas baixas? O impacto financeiro é significativo, eu não posso precisar com valores, né? A gente tem alguns dados de que pode chegar a 4% do PIB mundial, né? Essa questão de acidente de trabalho, né? Existe até alguns rankings de países que têm um maior número elevado de acidentes, né? O Brasil, não posso precisar qual é o ranking do Brasil, mas que o Brasil deve estar entre os 10, muito provavelmente deve estar entre os 10. Então, é um trabalho cultural, um trabalho de governo, né? Das instituições, e nós como uma organização
que é focada nisso desde a sua criação, né, lá nos anos 40. Então, a gente tem que estar cada vez mais evoluindo, trabalhando para que minimize esses acidentes. E fazendo uma síntese de tudo, né? A gestão, os programas de saúde e segurança, ah, atender os planos de ações, fazer os laudos necessários, fazer as avaliações de higiene ocupacional, trazer dados científicos para você montar um Power BI, para você ter um dado, um dashboard com todas as informações da sua empresa. Com isso, você vai ter uma verdadeira gestão e você vai poder, de fato, vamos dizer assim, atacar na raiz dos problemas, né? E minimizá-los e solucioná-los. Perfeito. O André deu a dica aí e o caminho é procurar o SESI, né, Ingrid? Sempre, Isso né? aí. Mas, André, recentemente, né, uma nova lei, ela foi sancionada e ele fala sobre os fatores psicossociais, né? Tu pode explicar para a gente um pouquinho o que é essa lei, o que são esses fatores psicossociais dentro das empresas? Os fatores psicossociais está muito focado no, vamos dizer assim, nos fatores ergonômicos, né? Porque os fatores ergonômicos, ele é muito focado, se focava muito na questão postural, na questão de uma iluminação adequada, né? Se o ambiente de trabalho, né, tem uma temperatura ideal, né? No setor de carga e descarga, se uma pega de material, ou quanto de carga o colaborador Pode tava levar. carregando e tal. E agora, com os fatores psicossociais, a gente está um pouco focado numa questão que é da evolução humana, né, gente? Vamos até salientar um pouco, antes disso, todos os estudos, essas discussões, antes, mas vamos pensar no tempo da Covid, quanto que a gente, né, não enfatizou mais essa questão mental, essa questão psicossocial. Mas, assim, o que é importante da gente salientar dos fatores psicossociais, que fique bem claro para o setor produtivo, para as pessoas, os colaboradores, para a sociedade em geral, é aquela ênfase de o fator psicossocial do trabalho. A discussão é essa, o fator psicossocial que é referente à atividade laboral. Eu, André Luiz, o William, a Gleide, né? Nós temos nossa vida pessoal e temos nossos problemas do dia a dia. Então, não é aquela questão de trazer aquele meu problema particular, enfatizar e botar a culpa no trabalho. Não. Isso que é a minúcia da situação, Gleide, tá entendendo? É tratar da saúde mental do trabalho. Tratar da saúde mental, um foco. Um foco no trabalho. Trabalho. E, claro, em paralelo, com o trabalho de qualidade de vida, que o SESI também tem, o trabalho de qualidade de É um vida conjunto, né? espetacular, com a sua metodologia ASH, metodologia Mentes, que foca nesses resultados para você trabalhar essa questão familiar até, de contar, entendeu? Focar uma coisa, questão do fator psicossocial do trabalho, que é avaliado com a metodologia para foco do trabalho, com a questão particular, né, que através de psicólogos, da equipe técnica, né, multidisciplinar, que vai fazer esse conjunto. E o SESI já está atuando também nesse ramo, se preocupando com esses fatores, é? Então, o SESI está trabalhando, já está atuando, né, tem algumas empresas que ela já atua, grandes indústrias parceiras nossas já vem aplicando, né, essas questões de qualidade de vida, de fatores de saúde mental, né? E aí a gente também está trabalhando a questão, separando, né, essa questão de saúde mental, né, com essas metodologias e aplicando a questão também da metodologia focada ao trabalho, assim, ao diagnóstico de se naquela empresa, naquela corporação, tem mesmo a questão do fator psicossocial. E aí a gente vai depois poder graduar essa questão. Assim, basicamente, né, não é assim, mas se tá baixo, tá médio, tá alto, para a gente poder tentar minimizar essa questão no ambiente de trabalho, né? E também ele vai funcionar, o mesmo trabalho pode ser aplicado para as indústrias médio, pequenas ou grandes. É o mesmo trabalho, assim como o comércio, empresas, legal. Perfeito, a gente pode aplicar tanto para a indústria, para o comércio, para a pequena empresa, para a grande empresa. E é um tema, na verdade, que não é só
as grandes, com mais de 200, 300 funcionários, que devem se preocupar com isso, porque realmente hoje o número de trabalhadores que estão até afastados por conta da sobrecarga, por conta do excesso, tudo isso, né, de trabalho está bem. Então as empresas têm que se preocupar, porque isso é o que demanda financeiramente para ele, né? Um trabalhador afastado, o custo, né? Isso eleva o custo, Eleva, sem dúvida. acaba gerando afastamentos, né? E aí onera. Perde, né, André? Todo. Todo mundo perde. Absenteísmo, né? Principalmente a pessoa tá perdendo, né, Gleide? Porque ficar doente, Ninguém querendo. ninguém quer. Verdade, né? André, e eu acho que às vezes, você falando, eu acho que é até complexo, às vezes, dependendo da empresa, para ela saber diferenciar se aquela situação foi decorrente do trabalho, se foi decorrente de um problema familiar. O SESI pode dar esse apoio também. É isso, e muito importante isso que tu falou, muito importante. É justamente o foco nessa separação, né? A gente vai estar lá para auxiliar a indústria lá nessa questão da identificação, se aquele aquele fator psicossocial é relacionado ao trabalho de fato. E aplicando a metodologia que o próprio Departamento Nacional enfatiza, né? A gente lembrar que o SESI é presente nos 27, né? Nos 26 estados, na Distrito Federal, né? Do nosso país. Então, trabalho em comum, todos os SESI trabalham em comum, trabalham com a mesma ênfase, com a mesma metodologia, com o corpo técnico de excelência, né? A gente pode afirmar isso, que o corpo técnico é dos melhores que tem no mercado. Então, todo esse trabalho é com foco nesse resultado, na melhoria contínua do processo produtivo, na evolução daquela corporação, para que ela possa, de fato, né, o grande empresário, o micro, o pequeno, focar no produto dele, na ênfase naquela ênfase comercial dele. A saúde e segurança, os fatores psicossociais agregue, né, para que o corpo produtivo dele, né, os colaboradores possam estar bem, se sentir bem e querer crescer junto com a empresa. E André, assim, tudo que você falou, para algumas pessoas, eles podem pensar assim: mas isso é tão complexo, são tantas leis, são tantos trabalhos, é tanta coisa. Hoje tem que sentar tanta norma. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer esse exame. Olha, calma. Mas você não está sozinho. Por isso que eu te perguntei assim, mas e o SESI, ele está ali junto? Porque realmente, de tudo que você falou, a gente tem essa certeza que o SESI, ele não está ali para dificultar. Algumas pessoas pensam isso, alguns empresários pensam, o SESI impõe tanta coisa. Não, a gente está querendo deixar o teu ambiente aqui, certinho, para que você cumpra a lei. Porque, olha, a fiscalização vai bater, você querendo ou não, ela bate lá. Então, assim, não é muita coisa. E se for muita coisa, o SESI está ali para ajudar. Tanto que eu lembro que uma das ações que o SESI fez, ele tem desde o enfermeiro, o técnico de enfermagem, vamos começar por aí, o técnico de enfermagem, vai enfermeiro, e o médico tem até médico, né, para atuar, e é muito grande, a capilaridade, né? É muito grande, né? Então, assim, o empresário precisa entender, né, André? Não é difícil, não é complexo, não é uma coisa simplificada. Você faz a sua parte e nós fazemos a nossa parte, né? E isso só traz benefícios para ele e os funcionários, que vão render muito. E pensando financeiramente, o que você vai ganhar? Muito dinheiro. Gleide, a gente tem a equipe multidisciplinar realmente para poder auxiliar a indústria no que ela for necessário, com a ênfase na saúde e segurança. Tu tocou no assunto da fiscalização. A fiscalização é importante, importantíssima que tenha a fiscalização. Estão lá, né? Hã? Vacilões estão lá. Vacilões estão lá. Então, assim, mas é um trabalho, né, que eles têm, né, trabalho governamental, eles estão aplicando lá. E nós estamos para auxiliá-los no momento que tiver essa fiscalização, ela seja a mais tranquila possível. Isso mesmo. Apresentou o documento, está aqui o documento, está fazendo a ação necessária para poder corrigir tal situação, estamos fazendo, entendeu? Isso aí é o mais importante. A gente está lá para apoiar nesse sentido. Que bom, André, muito bom. A gente está caminhando já para o final do nosso bate-papo. Foi muito bom, André. Eu já vou dizendo aqui, foi muito bom, foi muito bom. Passou rápido, né? Passou, foi muito rápido. A gente estava um pouquinho já engessado, fazendo tempo.
porque a gente só recebia uma visita ilustre. Exatamente. Mas a gente está muito feliz e a gente deixa agora o espaço, André, para você, né, fazer suas considerações finais. Fique à vontade, convide as pessoas, peça para conhecer o empresário. Às vezes os empresários não sabem onde e o que eles precisam procurar. Então, é uma oportunidade, tá? Fique à vontade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Para mim é gratificante estar falando sobre o tema, né? Mandar um abraço para toda a nossa equipe técnica. A gente está lá na Clínica SESI, né? Naquele complexo lá, nosso enorme, que tem escola, tem academia, tem todo aquele parque lá, campo de futebol. A gente está tendo a reforma lá do ginásio do SESI, que vai ficar magnífico. Certamente. Entendeu? Então, assim, logo, né? é um espaço para a sociedade, para todo o povo acriano desfrutar e saber que a gente tem lá, tem nossa clínica odontológica, a doutora Railda já veio aqui. Já veio aqui. Já, sim. Foi muito bom. Pois é, e tá lá com toda a sua equipe técnica. A gente tem equipe, como você salientou, temos médico, técnico de segurança, nós temos ergonomista, nossos enfermeiros, temos as nossas meninas de mercado, os agentes de mercado que tem aquele contato com as empresas, né, no dia a dia. Então, assim, Inclusive, as meninas do mercado são fantásticas. Né? os psicólogos. Então, assim, nossos estagiários, vamos esquecer dos estagiários, estão lá. Então, enfatizar que a gente tem nossa equipe técnica lá pronta para atender vocês, para atender toda a indústria, né, gente, para atender o que for necessidade, tanto na hora do socorro quanto na hora do começar, né, no começar do zero. Importante. E a gente está lá pronto para atender. E acho que a satisfação minha, eu levo isso e para os meus colegas, é quando a gente faz um bom atendimento, a gente tem um retorno, entendeu? E assim a gente fica com aquela referência. Poxa, o André lá do SESI me ajudou, o pessoal da equipe lá do SESI são maravilhosos. Isso aí é 10. Vai dizer que vale mais do que o salário, mas a gente fica feliz, né? Muito feliz, claro. Muito bom, André. Agradecemos a sua participação aqui no Papo Indústria. Agradecemos especialmente você que tem acompanhado nosso programa, tem comentado nas nossas redes sociais, tem seguido a gente no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência, né? O Papo Indústria ele é produzido pela Assessoria de Comunicação do Sistema FIAC. Ele tem como editor de imagens o Reginaldo Sérgio, o Regis, né? O Regis, nosso Regis. O nosso editor de artes, Faber Veiga, e tem o apoio também do Alan Chaves, né? Já agradecemos Parceirão mesmo. muito parceiro. Agradecemos muito a sua audiência e ficamos por aqui, né, Gleide? Isso mesmo. Olha, ó. Calma aí que o André quer dar uma última palavrinha. Pode falar, André. Tá aberto o microfone. Eu não posso esquecer. Eu falei pra minha esposa, né? Disse, amor, tem que mandar um beijo pra ti. É que você. Olha meu aí, filho, né? Confusão em casa. Fernanda e Ana Luísa, que são as minhas paixões, entendeu? Então, quero mandar um beijo, um abraço pra eles. Qual o nome da esposa? É a Fabiana. Fabiana. E os filhos? É o Luiz Fernando e a Ana Luísa. A Ana Luísa tem 2 anos. Ana Luísa e Luiz Fernando, seu pai, estava aqui no nosso Olha aí. podcast. Olha só, que incrível. Eu espero que eles assistam até o final. Isso mesmo. E tem que dar aquele o joinha, né? Curtir, compartilhar e venha ver essa homenagem que seus pais fizeram pra É um vocês, hein? comentário de vocês nas nossas redes sociais. Obrigado. Isso. Vamos por aqui, né, Gleide? Isso mesmo. E até a próxima, Até a hein? próxima. Tchau, tchau. Papo Indústria, o podcast da indústria acriana. Uma realização da Federação das Indústrias do Estado do Acre, FIEAC.